Bom dia. Apocalipse 8. Livro de Apocalipse, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontravam em pé perante Deus, e lhe foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra, e assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e de toda a erva verde existente. Então, mostrando o fim dos tempos, quando Jesus, seria abrindo o 7º selo, e tinha uns anjos ali, e tocou os 7 anjos, cada um com uma trombeta. E quando tocou-se a primeira trombeta, então se foi dado a ordem, saiu a destruição de 1/3 parte da terra. 1/3 parte de tudo foi queimado. Então é o que nos aguarda no fim dos tempos, na época da volta do Senhor. Então 1/3 parte da terra será destruída por fogo. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por este motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue. E morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Agora, atrás do mar, uma segunda trombeta. Então dizem que 1/3 parte de todos os peixes, tudo que vive no mar, embarcações, navio, tudo é morto, é desaparecido, é consumido. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela ardendo em chamas, como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome desta estrela é Absinto. Portanto, 1/3 de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Então agora na terceira trombeta, então é 1/3 parte de todas as águas da terra se torna água ruim, água amarga, e as pessoas vão morrer, todos que ingerirem ou usarem esta água. A quarta trombeta, o 4º anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente.
Assim um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto admirava estes acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Então, agora, quando a 4ª trombeta, então faz com que atinja o sol, as estrelas, os astros, né, um terço deles, e uma terça parte do dia e da noite não terão mais sol, luz, nada. Esse breu total. E aí, seu simbolizando, apareceu uma águia, né, grasnando, dizendo que aí por causa das outras trombetas que restava. Apocalipse capítulo 9. Então o 5º anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça, como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhe foi concedido poder, como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente àqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhe foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhe tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias, pessoas procurarão a morte, todavia não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então esse anjo que tocou a 5ª trombeta, então mostrou-se que as pessoas iriam, a terça parte iria passar por sofrimentos sérios, pessoas essas que não eram salvos, aqueles que não tinham selo, aquele que não tem um nome escrito no livro da vida. E elas vão sofrer terrivelmente. Diz que durante 5 meses o sofrimento será tão grande que elas vão procurar a morte e a morte não vai estar aí. Não vai ter mais a morte. É a pessoa naquele sofrimento, naquela dor, até mesmo pegar uma arma, dar um tiro no ouvido, só vai aumentar o sofrimento, mas não vai morrer. Ou se esfaquear totalmente, mas simplesmente vai servir para aumentar o sofrimento, aumentar a dor, mas não irão morrer. Irão clamar pedindo a morte, mas a morte terá fugido deles. O aspecto dos gafanhotos faziam lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. O cabelo deles era parecido com os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Possuía couraça como armadura de ferro, e o som das suas asas semelhavam-se ao barulho de muitos cavalos e carruagem correndo em direção à batalha. Tinha também caudas e ferrões, como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo outros 2 ainda estão por vir.
Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e eu vi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matasse 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam o exército era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência, e as suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos das suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder destes cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeça com as quais feriam as pessoas. E o restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, ídolos de prata, ídolos de bronze, de pedra, de madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Então, o Senhor está dizendo da seguinte forma, que o anjo não vai destruir mais 1/3 parte de toda a humanidade, daqueles que não foram achados seu nome escrito no livro da vida, e serão destruídos de várias maneiras, porque mesmo durante a tribulação eles não se arrependeram, não reconheceram seus erros, não se renderam ao Senhor. E que nós temos que observar bem que todo mal, toda morte, toda destruição, todo sofrimento só vai sair do trono de Deus. Não é o diabo que está fazendo, não, é Deus mesmo que está mandando a punição para todo esse povo. Que povo adorador de imagem, que teima em adorar a Aparecida, o João, o Antônio, qualquer imagem santo, e mesmo durante essa dificuldade eles não se arrependeram, vão sofrer e vão padecer, serão mortos, e a morte por toda a eternidade. É Apocalipse capítulo 10. Depois avistei outro anjo, poderoso, que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem, e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol, e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelo século do século e que criou a terra e tudo o que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora.
e que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E em seguida me aproximei do anjo, e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o, ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo, e o comi depressa, e de fato ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que eu engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 11. Então me foi entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome as suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Estas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhe algum dano da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quanto ordenarem. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que é simbolicamente denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi a crucificação o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão mandando presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos, e o Espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos viram. Então eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus. Ele ordenou: subi-vos para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos o observavam atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto, e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados, e expressavam glórias ao Deus dos céus. E assim transcorreu o segundo dos ais, e o terceiro virá sem demora. Como eu disse, eu propus ler a Bíblia, ler o Apocalipse, como nós estamos lendo.
Tem muita coisa, a maioria que eu não tive ainda revelação, não tive entendimento. Então eu não vou tentar chutar qualquer coisa. E nem pegar entendimento de outro, falar que é isso, que é aquilo, se realmente eu não tenho certeza. Ainda sei que fala da tribulação, do final dos tempos, do que vai acontecer, o que vai passar aqueles que não se converteram ao Senhor, que não se renderam ao Senhor. E mesmo aqueles que estão salvos, de toda maneira nos espera lutas. Mas depois da luta nós somos vencedores. A sétima trombeta. Então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu forte voz que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do Senhor Cristo, e ele reunirá pelo século dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E declaravam: graça te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que o temem, o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. É hora de destruires o que assola a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Apocalipse 12. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse pelo período de 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e o seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos, e desta maneira perderam seu lugar nos céus. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro, ou por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai os céus e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o fim. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra,
empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio, que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher, e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Novamente, falando sobre essa mulher, até hoje eu não tive entendimento, que ela estava vestida de sol com os pés sobre a lua. Seria muito fácil, simbolicamente, eu falar qualquer coisa. Mas realmente eu não estou convencido, o Senhor não me deu discernimento, então eu tenho procurado limitar a ler a Bíblia, porque eu só posso comentar, falar aquilo que eu tenho entendimento. Não adianta eu tentar passar um ar de grande espiritualidade que não é verdadeiro. Não adianta eu tentar enganar, porque eu estaria fazendo o jogo do adversário. Eu tenho que falar só aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que o Senhor tem me dado entendimento, aquilo que Ele tem me dado compreensão. Algumas partes nós compreendemos de Apocalipse, mas não todas. A bem da verdade, eu creio que a maioria eu não tenho ainda esse entendimento. Como eu disse, eu tenho vários conhecidos, amigos, estudos de renomados pastores que tem implicações para tudo no livro de Apocalipse. Mas apesar de eu ter lido, estudado, elas não me convenceram. Então eu também não vou passar isso para ninguém. Tá? Então por isso nós estamos lendo de uma maneira direta, e aonde que o Senhor nos dá entendimento, aí sim eu paro, eu comento. Mas fora isso nós vamos seguir direto. E nós falamos as respostas, nós esclarecemos tudo na Bíblia. Se ela não tem a resposta para nós, então nós devemos nos calar. Mas toda dúvida se esclarece na Bíblia. Por isso eu falo, gente, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.